E ele vai falar sobre o capítulo 6 do nosso Evangelho, o Cristo Consolador. Esse Cristo que nós viemos buscar hoje e vamos levar para casa ele, dentro do nosso coração. Obrigado, meus amores, sejam todos bem-vindos. Vamos, Walter, é nós agora. Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio de grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, Mestre, não nos retires da estrada quase sempre atribulada de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com esse poema Oração de Maria Dolores, Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, poema que está na obra primeira de Chico, Parnaso de Além Túmulo, nós queremos homenagear a todos os que aqui se encontram, cumprimentando-os, rogando a Jesus, o benfeitor da humanidade, que durante esses parcos momentos em que aqui estivermos reunidos em sua casa, possamos nós estarmos envoltos em sua paz. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente sabe que é uma grande responsabilidade falar de doutrina espírita ou falar dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, que é diferente. Se nós nos atermos um pouquinho, quando Jesus trouxe a sua mensagem há aproximadamente 2000 anos atrás, nós tínhamos a ideia de uma vida. Jesus não falava explicitamente em reencarnação, não falava em imortalidade. Subjetivamente ele falava. A doutrina espírita, com seus 167 anos, jovens 167 anos, vem sim destampando os túmulos e mostrando que os ensinamentos que o Cristo nos trouxe à época passada nos remete a valorizarmos a nossa existência de forma incomum. Incomum quando nós interpretamos a pergunta 166 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta de que maneira um espírito poderá depurar-se de tal forma a chegar à angelitude. E eles respondem: reencarnando ou experienciando vivências reencarnatórias. Em outras palavras, só atingiremos um momento de ápice da nossa evolução espiritual através de sucessivas reencarnações. E é esse o momento que nós estamos vivendo, reencarnado. É um dos momentos nesse ir e vir para a erraticidade e para a matéria, que hoje nos encontramos aqui, agora militando, digamos assim, na doutrina espírita. Porque todos nós, invariavelmente, já gravitamos em outras religiões, outras seitas, outras crenças. Inclusive, quando nós começamos a elaborar esse trabalho para hoje à noite, para as reflexões da noite sobre o Cristo Consolador, nós começamos a analisar o Evangelho. O Evangelho, para quem interessar possa, tem 28 capítulos. E o primeiro capítulo, Jesus chama a atenção dizendo: não vim destruir a lei. Fazendo uma alusão ao que Moisés havia dito. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Ele veio dizer que não veio destruir a lei. A lei dos homens, ok, mas a lei de Deus era para ser feita baseada na lei de amor. Então, ele já começou a demonstrar que o mais forte não é quem agride, é aquele que vence pelo amor. Mais adiante, ele então nos convida, nos dizendo, quando é interpelado por Pilatos,
naquela passagem fatídica que Pôncio Pilatos diz: vós sois rei? E ele diz: você que me chama de rei, porque o meu reino não é desse mundo. Já nos conduzindo subjetivamente ao entendimento de que aquele momento em que a humanidade estava vivendo era apenas mais um momento de sua existência. E ele então nos completa dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa do Pai, nos convidando a entendermos que o mundo não é esse que nós vivemos apenas no planeta Terra, que casualmente está mergulhado já na madrugada da evolução planetária. Existem outros mundos com o mesmo nível de entendimento de vidas humanas, com a mesma categoria evolutiva, mas que havia várias moradas e que nós haveríamos de morar nelas. Vejam a construção que ele vai nos fazer. Mais adiante, Nicodemos pergunta a ele, quando ele diz que ninguém poderá ver ou conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, um senhor da lei, catedrático, um doutor da lei, não entendia. E perguntou: como assim? Como diminuir-me de tal forma para adentrar o ventre de uma mãe? E Jesus então olha ele com bonomia e diz: você que é doutor da lei não compreende. Tentando chamar a atenção para a vida espiritual. E aí nos chega na primeira bem-aventurança, que é o capítulo 5º, que antecede ao 6º, obviamente. Nos falando de bem-aventurados os aflitos. Ali, Allan Kardec, do alto da sua inspiração, nos traz todas as mazelas, todas as dissensões, todas as dificuldades, para que nós venhamos a entender o porquê que estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Mas de forma contrária àqueles que pensavam que subtraindo a existência através do suicídio estaria sendo resolvidos os problemas, ele nos diz que nós venceremos as aflições com coragem, com fé, sem murmurar. É desafiador? É óbvio que é desafiador. Sem murmurar. Por vezes, nós nos encontramos em dificuldades pífias e damos aquela murmurada. Quando não olhamos para o céu, olhamos para o céu e dizemos: Senhor, e eu aqui, por que comigo? Esquecendo, muitas vezes, que aquilo que está nos acontecendo agora é colheita de plantio que nós próprios fizemos em vidas pregressas. Mas vem o Cristo Consolador. No 6º capítulo, quando nós começamos a nos perturbar, achar que ele não veio destruir a lei, mas por não destruir a lei foi crucificado. Ele veio dizer também que há muitas moradas na casa do Pai, que as aflições nos é descerrada a cortina da ignorância. E Jesus chega como o verdadeiro mestre, nos dizendo que, nos fazendo convite para que nós venhamos todos até Ele, como está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando nós lemos esse chamamento do Cristo, nós nos lembramos das casas espíritas, que de uma forma talvez aqui em Gravataí não, mas da onde a gente vem, as pessoas não são tão evoluídas e aí fazem diferente.
que entram dentro de uma casa espírita achando que a casa espírita, o colegiado da casa espírita, fará com que sua vida mude do dia para a noite. Mas não que ela mude. Quando Cristo vem nos dizer que venha até mim, você que está sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu vou te mostrar que o caminho não é tão espinhoso. Ele está nos dizendo que Ele não vai pegar a nossa cruz, botar em suas costas e levar, carregar. Ele vai nos ensinar a carregar o nosso fardo. E Ele nos diz que tome para vós o meu jugo, o julgamento dele, e achareis repouso para vossas almas. É Ele que está nos dizendo que, a exemplo da mulher adúltera no Evangelho de João, quando foi pego em adultério e foi levada à praça para ser apedrejada, chamou a todos e disse: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo, devagarinho. Quando estava a sós, virou-se para a mulher e perguntou: onde estão aqueles que te julgaram? Se foram, Senhor. E não te julgaram? Não. Pois então vá. Eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Ou seja, mude o teu comportamento, mude a tua vibração, mude a tua psique. É esse o desafio, é esse o convite que a doutrina espírita nos traz, trazendo os ensinamentos do Cristo nos dias atuais, nos mostrando que cabe a cada um de nós acharmos o consolo necessário para as nossas aflições. Trazendo a fortaleza da fé, a fé raciocinada, sabendo que o momento que estamos vivendo, sendo ele penoso, laborioso, glamuroso, passará. E nós temos que ter maturidade, maturidade espiritual. Maturidade espiritual não se conquista através de cabelos brancos, através de pele enrugada, não. Maturidade espiritual nós podemos encontrar numa criança tenra, de idade tenra, porque somos espíritos. Maturidade espiritual é a responsabilidade com que nós enxergamos ou visualizamos os dias presentes e os porvindouros. E nos chama ainda dizendo que o seu jugo é leve, o suave, o meu jugo, o meu fardo é leve, não te preocupas. Fazendo uma alusão, já dizendo que Deus não coloca fardos mais pesados do que ombros fracos poderão suportar. Somos nós que muitas vezes nos penitenciamos de tal maneira que colocamos fardos mais pesados do que aqueles que nós supostamente poderíamos suportar. Outro dia, conversando com um amigo que não é espírita, e ele me falando da vida social dele, dos compromissos profissionais, ele me disse: Walter, eu estou com um grande problema. Eu criei para mim uma engrenagem tão grande, tão pesada, que está muito difícil para mim manter. Aí eu disse: mas para que tu fez isso? É porque muitos de nós somos julgados e avaliados por uma sociedade hipócrita que nos avalia e nos julga pelo que nós temos e não pelo que nós somos. E aí nós nos violentamos. E quando nós nos sentimos oprimidos, cansados, eu não vou vencer, a roda está pesada demais. Você tem vergonha de largar alguns penduricalhos, mas faz tão bem. É o exercício da humildade, é o exercício do autoconhecimento que Jesus nos fala, dizendo que o fardo é leve, porque são todos nós somos especificamente sobrecarregados e aflitos. Por isso que o capítulo 5º do Evangelho, que é o capítulo mais longo dentre os 28, é o mais longo. Invariavelmente você vai abrir, vou abrir uma casa, fazer o Evangelho no lar, 5º. Tá
agora não quero o quinto. Vai, pega no sexto, que já está fazendo uma alusão ao quinto. Ou vai lá no sétimo, faz uma alusão ao quinto. Todos fazem alusão às dores, às aflições. Porque Jesus nos promete o alívio e não a cura dos sofrimentos. Ele nos diz: vem até a mim, eu estou aqui para te ajudar, tenha fé. Por que será que ele não nos soluciona com uma varinha de condão? Nos dizem os imortais que, sendo sofrimentos consequências dos nossos maus procedimentos, os atuais sofrimentos são consequências dos maus procedimentos do passado ou no presente. A cura compete única e exclusivamente a nós. É desistir de dar satisfação para essa sociedade que chamamos de hipócrita e reconhecermos que a nossa relação sempre foi e sempre será entre nós e Ele, entre nós e o Criador. Chegará o dia em que nós vamos refletir, como nos diz Emmanuel, dizendo que o pensamento é o espelho da alma, e nós haveremos de refletir a imagem e semelhança do Criador. Porque Ele nos criou simples e ignorantes. Nós é que fomos pegando a tangência, saindo de cantinho, porque mais nos agradava o deleite, o prazer. Mas e a ressaca desse deleite, desse prazer? Será que nós estamos maduros para ter coragem e competir conosco, com as nossas deficiências, fazendo com que a cura seja feita por nós próprios? E temos uma obra que trata das leis morais, que é essa a qual estamos debruçados. Lá nós vamos encontrar, sem sombra de dúvida, a coragem para fortalecer a nossa fé e, em fortalecendo a nossa fé, nos colocarmos à disposição para mudarmos de comportamento. Só há uma fórmula: mudança. Por isso Allan Kardec, lá no capítulo 17, se não me falta a memória, Sede Perfeito, conceitua o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, sendo a mesma coisa, dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele depreende, que ele demanda para conter as más inclinações. Isso é esforço. É quando nós, já cansados do sofrimento, com a alma alquebrada, em frangalhos, não desesperados, porque é uma frase forte e não é um jargão apenas: quem está com Jesus nunca estará desamparado. Mas tem aqueles momentos em que nós ficamos frágeis. O alfinete, ele é um pouquinho mais grosso que um alfinete normal e começa a machucar. E você começa a ficar preocupado, e aí perde um pouco do equilíbrio, mas debruça-se no Evangelho, busca o conhecimento, e você vai começar a se libertar do sofrimento, fazendo a tão almejada reforma íntima, com base nos ensinos do Cristo. 167 anos a doutrina espírita tem. Pouco tempo menos a obra que estamos falando. Então nós vamos buscar a necessidade, não apenas de
mantermos o contato com os ensinos do Cristo à luz da imortalidade, mas agora de vivenciar os ensinos de Jesus através da experiência, experienciar. Não queremos dizer com isso que haveremos de ser crucificados, não. Hoje até conseguimos manter casas espíritas abertas, já há alguns anos, evidentemente, sem sermos perseguidos. Antes, para falar de cristianismo, reuníamos em catacumbas, cemitérios, que eram locais onde as pessoas tinham medo e iam lá para conversar. Mas não é para nada mais, nada menos do que fugir dos seus perseguidores. Hoje nós conseguimos fazer isso. E vamos buscando então, e vamos encontrar. Quando cientes da nossa existência, a fé no futuro. A fé no futuro. A confiança na justiça de Deus. Deus não privilegia nenhum dos seus filhos. Ele nos dá a condição equânime, igual, igualitária, para que todos nós venhamos a desenvolver as nossas potencialidades, mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos. Por isso costumamos dizer que, em particular a mim, a doutrina espírita, ela me fascina. Ela me fascina porque ela não me impõe nada. Nada ela me impõe. Mas ela me expõe tudo. E eu, usando do meu livre-arbítrio, vou escolher os caminhos que eu haverei de percorrer. Com responsabilidade, tendo fé, confiança de que, agindo de forma coerente com as leis de Deus, estarei fazendo um bom plantio. Jesus nos chama ainda para a observância da lei de amor e de caridade e de justiça por ele ensinada. Não nos diz que faça alguma coisinha aqui, mas não tem importância, desde que tu, de uma outra forma, colabore ou dê algum benefício. Não. Jesus não faz trocas. Jesus não nos propõe escambo, dê uma coisa para receber outra. Muito pelo contrário. Ele nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Para que nós trabalhemos no bem, fazendo com que a caridade, a justiça, a amorosidade ao nosso semelhante, seja ela feita em secreto. Que toda a nossa atitude, tudo aquilo que a gente porventura venhamos a fazer, buscando os spotlights, as luzes, os holofotes, já perde valor. Perde valor. Não é que fica sem valor. Perde valor. Porque mesmo assim você está fazendo algo de bom. Mas tem algo que está sendo fomentado em você, aquecido em você, que mais tarde vai fazer mal a você, única e exclusivamente a você. Que você está incentivando em si próprio o famigerado orgulho, vaidade. Mas dentre as 3 chagas que a humanidade tem a extirpar para continuar essa caminhada evolutiva, Emmanuel nos chama a atenção ao pior deles, que é o egoísmo. E nós, quando nos debruçamos sobre isso, por que Emmanuel está dizendo que dentre o orgulho, a vaidade e o egoísmo é o pior? E ele nos explica didaticamente, e eu tentarei, ao sabor das emoções, falar o que o benfeitor disse. Pela vaidade, você vai prejudicar assim. Você vai se tornar vaidoso. Você vai se achar, numa linguagem muito nossa, estou me achando. Ou então, orgulhoso. Também se achando e nem imaginando e não permitindo
passar no seu subconsciente que exista uma força superior que comande tudo isso, porque você é o senhor da razão. E o prejudicado é você. Agora, o egoísmo não permite com que você interaja com o seu semelhante. E aí é que a Emmanuel bota o dedo na ferida, nos dizendo que esse é o pior. Porque o ser humano é um ser gregário. Nós nascemos para viver em coletividade, crescermos unidos, juntos. Uns ajudando os outros. Não há evolução com isolamento. Semana estávamos falando sobre liberdade. Na pergunta 825, Kardec pergunta se tem algum momento em que o homem pode se considerar livre. Ele diz que não. Em momento algum. O homem tem plena liberdade. Porque desde que exista uma outra pessoa, um outro homem junto a ele, a sua liberdade está restrita quando começa do próximo. E é nessa comunhão de entendimento, de espaço, de liberdade, de consciência, que a humanidade vai crescendo. Mesmo assim, Kardec pergunta ainda se não tem em momento algum. Sim, tem a do eremita no deserto, quando ele está sozinho. Mas mesmo assim, ainda ele estará envolto no meio em que ele terá cuidado de preservação do meio ambiente. Quando Jesus então nos chama a atenção, dizendo que Ele é o repouso para nossas almas, Ele está nos dizendo, então, com todas as letras, eu sou o alívio, o consolo decorrente da nossa reforma íntima e ajuda ao próximo e na ociosidade e na improdutividade. Está Ele nos pegando aos ombros e dizendo: acorda, filho, vem comigo, eu já passei por tudo isso. Afinal de contas, era a pergunta 625, e Kardec pergunta: quem foi que Deus mandou para que servisse de modelo e guia para a humanidade? E os imortais respondem: Jesus. É Ele, porque o seu jugo, Ele nunca vai nos deixar de avisar. O seu jugo é suave e leve é o seu fardo. Quantas vezes nós nos deparamos com dificuldades pífias, e essa dificuldade nós construímos como se fosse uma muralha, e vamos trabalhando a nossa consciência, sem trabalhar muitas vezes o esforço físico, mas o psicológico, e vamos desmanchando gradativamente. Porque também, mais uma vez, nos valendo da obra basilar, o Livro dos Espíritos, vamos nos lembrar da pergunta 459, quando Allan Kardec pergunta se há influenciação dos Espíritos sobre a vida de nossa vida. E eles respondem: muito mais do que podeis imaginar. Por vezes, são eles próprios que administram sua vida. Se essas montanhas que nós vamos criando, competindo com o jugo leve, dizendo que é um fardo pesado, é obra da nossa mente, certamente nós estamos sintonizados na estação de rádio que os amiguinhos do lado de lá, menos felizes, nos querem ver sofrer. Quando falamos de caridade, quando falamos da pergunta 886, para concluir as nossas reflexões da noite, Allan Kardec pergunta aos imortais qual o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus a entendia. Porque nós pensamos de forma diversa como praticar a caridade. Cada um entende a caridade da melhor forma que lhe aprover. Mas Kardec queria saber como Jesus a entendia.
E eles dizem, para que nós acionemos, num linguajar para gravar, acionemos o BIP, ou seja, benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Se nós alterarmos a ordem, nós não estaremos atingindo o objetivo da resposta, porque ninguém consegue perdoar sem antes ser bom e indulgente. E qual foi a frase que esse espírito de primeira grandeza nos disse quando estava no madeiro, quando pediu água, lhe deram vinagre? Ele olhou para o céu e usou essa resposta: ser bom, indulgente, perdoou, porque ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Há quantos anos, há quantos séculos, nós ainda continuaremos aqui, gravitando nesse planeta, buscando melhoria, sem antes pensarmos naquilo que é o mais importante, o cerne da nossa transformação, que é a nossa mudança íntima, reconhecendo em Jesus o grande pacificador, o grande legislador, que Ernest Renan disse que Jesus é um ser tão grande, que não coube na história. A história foi dividida em duas partes, antes dele e depois dele. Que tenhamos Jesus no coração, que esse mês de aniversário dessa casa abençoada seja mais um facho de luz na querida Gravataí. Que os espíritos amigos que aqui se encontram possam cada vez mais fortalecer os nossos propósitos, fortalecendo a nossa fé, trazendo todo o lenitivo necessário para nosso êxito espiritual. Muito obrigado. Que Jesus nos mantenha em sua paz. Nós que agradecemos, amor tão bom. Então, amados irmãos, fomos brindados, né, com tanto conhecimento. E neste momento, eu vou sugar um pouquinho o nosso irmão que veio de longe. Ah, eu me esqueci de dizer o nome da tua casa, né? É Allan Kardec, a casa espírita onde ele trabalha e frequenta. Então, eu vou pedir para ele fazer a oração do nosso passe espiritual. Então, que todos neste momento elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus, e lá no íntimo façam seus pedidos, seus agradecimentos a esse mestre, e saibam que estão recebendo, sim, tudo de melhor que o mestre pode doar. Tá, meus amores? Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o mestre amigo, pedindo como eternos pedintes, Senhor, que dirija o seu olhar compassivo e amoroso ao nosso planeta Terra, pois sabemos que um piscar do teu olhar direcionado ao nosso orbe, todas as guerras terminarão, todas as mazelas acalmar-se-ão. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam envolver os nossos governantes, fazendo com que a paz, o amor e a concórdia reinem. Que nessa caminhada evolutiva em que estamos passando com o planeta Terra, nós consigamos trabalhar de forma profícua, mudando a nossa vibração mental, proporcionando assim um ambiente mais ionizado
afeito às leis de Deus, pois sabemos, Senhor, que a evolução virá e queremos nós nos deleitarmos, aproveitando esses momentos e evoluirmos junto contigo, rumando em tua direção. Se o sol é a nossa estrela de quinta grandeza, temos em ti, Jesus, a estrela de primeira grandeza. Aquece os nossos corações, faz com que nós, a exemplo de botões de rosa, venhamos a desabrochar, sorvendo da tua luminosidade, do teu calor. Vem ter conosco, Senhor, nessas noites de perturbação e dor, trazendo o teu consolo, pois sabemos que o teu jugo é leve, o teu fardo é suave. Conduza os nossos passos para os nossos lares e que possamos dividir essas energias que aqui estamos recebendo com todos que lá se encontram. Muita paz a todos, que assim seja. Obrigada a todos. Os trabalhos vão continuar, meus amores. Muito obrigada. Um abraço. Eu vou trabalhar um pouquinho.